Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o ponto da virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Sabe uma pessoa que sempre teve do bom e do melhor? É isso mesmo, e em todos os sentidos. Para começar, Kenísia Rodrigues Moreira Metz cresceu ouvindo histórias da Bíblia, de um Deus supremo, amoroso. Sempre viu um pai apaixonado pela mãe e ela era menininha do papai, a mocinha prendada que encantava a todos cantando no coral da igreja. Ei, isso não é o programa 180 Graus, o ponto da virada? Bem, digamos que por causa dela, nosso programa hoje deveria se chamar 360 Graus. A verdade é que essa mesma mocinha, com apenas 15 anos, entrou em contato com um mundo que não acrescentou nada de valor em sua vida. Envolveu-se com drogas e chegou a ir bêbada para os ensaios do coral da igreja. Mas no internato, Deus a alcançou e ela teve reescrita a história da sua vida. Uma história que revela um Deus de detalhes, que faz milagres. E milagres acontecem sim, porque ela é um dos milagres de Deus. Kenísia, obrigada porque você veio, pode estar aqui com a gente hoje. Obrigada, Creire, pelo convite, foi muito importante, tenho certeza. Fala pra gente, Kenísia, que privilégios você teve por ter tido a infância que você teve? Em casa a gente sempre teve do bom do melhor, no máximo que meu pai podia dar. Eles estavam estáveis financeiramente, sempre tiveram um bom emprego. Então, tudo que meu pai podia dar para mim era a melhor bicicleta, era o melhor colégio. Quando eu pedi para sair do colégio adventista, também foi a melhor escola que eu tive a oportunidade. E nem tinha 15, 16 anos, já tinha ganhado um carro zero. Então, assim, tudo que os meus pais puderam dar, o melhor que ele podia dar, em casa não tinha essas coisas. Eu pedia, chorava e sempre tinha tudo que eles puderam me dar. E com relação a influências religiosas? Quando você fala influência religiosa, tudo que eu vivi e conheci foi em função da religião dos meus pais. Que era? Que é uma religião adventista. Uhum. Então, desde pequena, eles me ensinaram algumas coisas, ou me mostraram algumas coisas, e eu acabei conhecendo a religião deles. E não tive o privilégio de aprender ou descobrir a minha religião. Então, eu acho que muitas coisas que aconteceram, o que eu vivi, ir para o coral, ir para a igreja, ir para uma salinha onde as crianças cantavam, onde as crianças se divertiam, todo sábado, era exatamente essa religião que eu conhecia. Então, o sábado eu podia parar tudo e eu tinha que ir para a igreja com os meus pais. E lá você tem seus amigos, você tem oportunidades de cantar no coral, ir para essa escolinha, que eles chamavam de escola sabatina. Então, foi isso que eu conheci como religião. Uhum. Não conheci o Deus dessa religião, eu não tive o privilégio, pessoal, eu vi a religião dos meus pais. Quando chegou, então, a sua adolescência, que daí você começa a afirmar mesmo sua identidade, né? O que acabou acontecendo? Na verdade, eu tenho um irmão, e meu irmão era praticamente um ídolo para mim, assim, né? Ele saía, ele era bem relacionado, tinha o carro novo, era o melhor carro, ele conseguia as meninas que ele queria e podia ir para churrasco sábado, ele podia ir para lugares sábado e eu não podia porque eu tinha que ir para a igreja com os meus pais. E isso me incomodava um pouco. Então, sempre quando eu tinha oportunidade, mãe, eu vou com meu irmão. Mas com meu irmão eu posso. Mas mal sabia eles que com o meu irmão eu posso, então eu tinha a oportunidade de ir em lugares que
dentro daquela religião que eu vivia, não eram os lugares mais adequados. E foi onde as coisas começaram a acontecer, indo junto com o meu irmão. Curioso, né? Pois é, e entendendo que um irmão deveria levar você para um bom caminho. E eu não sei se ele tem essa percepção, ou teve essa percepção, mas era o que para ele era certo naquele momento. Então ele ia comigo, protegia a irmã dele, aos olhos de todos os amigos, de todas aquelas coisas, mas de alguma forma eu também estava indo a passos, a caminhos que hoje eu tenho a percepção que não eram corretos. Quando você diz assim, foi aí que as coisas começaram a acontecer, o que exatamente, que novo mundo que se abriu para você? Nessa mesma época, eu mudei de colégio, eu saí do colégio adventista porque não tinha o terceiro ano, ou o segundo e terceiro ano, eu mudei de escola e também tive algumas influências de amigos. Então, assim, começa a experimentar um cigarro, escondido no banheiro, porque na escola você também tinha vergonha, aí comprava um maço e escondia dentro da bolsa, e chegava em casa, colocava um monte de house na boca, e a minha mãe nunca conseguia perceber. E ao mesmo tempo, os amigos do meu irmão também tinham o relacionamento com esses amigos da escola. Então a gente ia para churrasco e aí começava a beber. Aí uma bebida aqui, uma bebida ali, aí vou matar aula e vou pro bar na esquina. Poxa, mas era uma menina, mas é exatamente isso. E sempre escondido. Então, na medida do possível, a mãe, tô indo pro churrasco com meu irmão. Aí no meio do caminho, Jeff, você não pode me deixar lá no churrasco da escola, e a gente estava numa parceria, vamos dizer assim. Uma parceria que não era positiva, mas a gente ia para uma parceria. Então foram começando coisas assim, vamos experimentar, só um beckzinho, é só uma maconhazinha, vamos ali no cinema, a gente fuma, ninguém vai ver. E, por incrível que pareça, algumas coisas que eu conheci pela primeira vez foi através do meu irmão. Que curioso isso. Mas, ao mesmo tempo, como você disse, seus pais não percebiam muito e tal, então, ao mesmo tempo, você mantinha as suas idas à igreja? Exatamente igual. Eu ia para a igreja todo sábado de manhã, na sexta-feira tinha ensaios, eu também ia para ensaios. É lógico que já não era mais legal, já não tinha tanto brilho, tanto prazer de ir, porque eu já queria sair correndo e já ir para as atividades que eu estava me propondo que eram melhores que aquelas que estavam ali. Os amigos já ficaram chatos, já não tinham mais nada para acrescentar, então era tudo muito já sem brilho. Então era muito mais legal ir para o churrasco. Lá tinham meninos que me olhavam, lá tinha uma bebida, você ficava mais solta. Eu sempre fui muito envergonhada, apesar de falante, eu sempre fui uma pessoa envergonhada. Então era muito mais fácil o convívio, porque lá no coral eu não cantava tão bem assim, eu tinha uma voz muito rouca, então assim, eu me sentia uma patinha feia. Entendi. E lá fora era muito mais legal. Entendi. Então as coisas ficavam com mais brilho, vamos dizer. Kenísia, hoje quando você olha para trás, que momento que você destacaria assim que foi um momento mais baixo que você teve nesse contexto? Eu acho que eu me lembro muito, aí já passou-se uns 3 anos mais ou menos, o meu irmão foi para Londres, ficou um tempo lá e essa distância dele fez com que eu quisesse assumir o lugar dele. Então eu dormia na cama dele, eu ficava querendo viver a vida dele, os amigos, e bebia. E eu me lembro exatamente de um dia que eu voltei de uma festa e eu estava muito bêbada, assim, eu estava muito mal. E eu não conseguia dirigir o carro, e eu lembro que eu estava com o carro do meu pai, eu lembro que coloquei para fora na rua e um amigo me pegou no colo, me deixou na escada do prédio, assim, e foi embora, nem tchum. E eu, assim, não tinha condições nem de subir a escada do prédio. E o porteiro ligou para minha mãe, avisou, e ela foi lá embaixo, e eu lembro que, assim, o olhar da minha mãe, e entrando dentro de casa eu vi que ela que ela tinha deixado a Bíblia dela de lado para ir lá me encontrar. Então, isso eu não esqueço, eu acho que foi um momento assim, foi um lixo, sabe? Você ter certeza que a sua mãe estava ali orando por você e em algum momento ela teve que sair do momento dela de oração e me encontrar onde eu estava, do jeito que eu estava. Isso marcou muito. Como que você relaciona um momento de mudez que você teve com o início de uma recaminhada com Deus? Pois é, e essa história foi uma coisa assim, que hoje, né, olhando há 10, 12 anos atrás, eu percebo que foi muitos detalhes, muitos de Deus. Então eu costumo falar que Deus realmente é um Deus de detalhes. Eu fui ficando rouca, muito rouca, então assim, balada, falar alto, discutir com o som da balada, fumar e beber, não dá certo. O que eu
quem sabe, nasci com um problema vocal, transformou-se em algo muito grande, muito rápido, por causa desses agravantes. Então, eu tive que, assim, fomos em vários médicos, a minha rouquidão estava muito, eu era muito afônica, eu não conseguia falar, era uma coisa assim, que era horrível mesmo. E aí eu fui em vários médicos, não consegui detectar no primeiro médico, a gente foi para São Paulo, e aí nesse médico de São Paulo, depois de vários, ele falou, você tem que fazer a cirurgia urgente, assim, amanhã, se você puder. Aí fui atrás de exames correndo e fui fazer a cirurgia, e aquilo me deu um baque, eu falei, opa, vou morrer. Ai. E se eu morrer agora? Lá atrás, quando eu ia para as escolinhas, ia para a igreja, se você está num estágio desse, ora muito, porque foi desse jeito que a minha mãe falava para mim, porque Deus precisa te proteger. Só que o estado que eu estava, será que Deus me protegeria? Eu tinha essa dúvida. Eu ficava com muito medo, porque eu não conhecia Deus verdadeiramente. E fui para a cirurgia. E realmente, assim, eu senti... Lá na cirurgia eu fiquei desesperada, eu achei que eu ia morrer. Nossa, assim, puxei os tubos, foi uma coisa muito ruim, marcante. Nesse momento, você se lembra de ter orado? Eu não sei que tipo de oração que eu fiz, mas eu falei, Senhor, por favor, cuida de mim, me Entendi. protege, porque assim, será que o Senhor está me ouvindo? Eu sei. E aí foi... Porque eu chego a deduzir com essa história que você diz, que nessa fase anterior aí, você provavelmente não tinha uma vida de oração? Não tinha um relacionamento nenhum com Deus, né? Nada que, vamos dizer assim, que os meus pais me mostraram desde criança, eu fazia. Você vai passando um dia atrás do outro e você, quando percebe, não tem vínculo absolutamente nenhum com Deus e nenhum com a igreja. Então, assim, acho que foi um socorro, sabe? Aquele grito assim... Senhor, sei lá, cuida de mim, me protege, eu não sei se eu vou morrer agora, imagina, não era algo complicado, mas era uma coisa que estava me assustando e eu tinha medo. Eu acho que quando você tem medo, você realmente não tem vínculo absolutamente nenhum com Deus, né? Porque você não confia nele. Não conhece, e como é que vai os confiar? gigantes também que a mente, né? Absurdo. Pega uma coisa muito, simples e transforma muito. Aí num mistura monstro. tudo. Eu menti para os meus pais. Eu não sou essa pessoa que eu vou para a igreja e mostro. Olha. Sabe? Aquilo veio assim à tona. Explodiu, acho que naquele momento, né? E aí você fez a cirurgia? Fiz a cirurgia, logo após a cirurgia, eu lembro até hoje, assim, que eu estava meio atordoada, perto da cama, veio alguém e falou assim, calma, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Eu lembro que era uma pessoa, assim, bonita, tal, e eu achei que era um médico, não sei, eu falei, não podia falar, porque a orientação que eu tive antes da cirurgia era, você não pode falar, a sua cicatrização é de dentro para fora. Você vai ficar 30 dias muda. Assim, para mim, 30 dias muda. Imagina, para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa, você fica imaginando isso. E eu lembro que assim, eu queria falar e aí eu não conseguia. E ela falou assim, não, calma, fica tranquila, vai dar tudo certo. E aí, depois de 2, 3 dias no hospital, a gente foi tentar descobrir quem era aquela pessoa, porque me passou, assim, sabe, uma tranquilidade. Foi naquele momento que eu comecei a ouvir mais, porque quando você tem quando você não consegue falar, você ouve mais. Né? E eu sempre tive dificuldade de ouvir. Eu acho que foi naquele momento que Deus queria que eu ouvisse. Calma, né? Eu tô cuidando de você. A gente foi tentar descobrir quem era e a gente não sabia quem era. E aí depois eu e a minha mãe conversando, a minha mãe falou, foi um anjo que veio falar para você. Aí aquilo tudo começou, né, a destruir, a mexer muito comigo. Kenise, a gente vai dar uma pausa na nossa conversa agora e daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente fica sabendo de fato qual foi o ponto marcante, o ponto da virada na vida da Kenise Metz. A gente se vê daqui a pouquinho. Disposição, alegria, boa saúde, vigor. São tantas as coisas que você pode fazer com um simples respirar. O ar é fundamental para uma vida completa e feliz. É simples, preserve o ar, porque ele é essencial para uma vida agradável. Hoje eu acordei e pensei: ser sustentável vai além de plantar uma árvore.
Está no querer menos, no desejar mais. Está no melhor aos outros. Ser sustentável não está na torneira de casa, nem no cesto de lixo, nem na lâmpada apagada, nem no tempo no chuveiro. Vai além. E bem mais simples do que tudo isso, a sustentabilidade parte de nós. Hoje eu acordei e pensei, ser sustentável vai além de plantar uma árvore, mas se para começar for necessário, a gente faz. O programa 180 Graus, o Ponto da Virada, está de volta. Quem está com a gente hoje é a Kenísia Metz e ela vinha contando no bloco anterior de uma infância com os pais, educada na igreja adventista, mas depois, na adolescência, ela teve um momento de total afastamento e passou por uma cirurgia que a emudeceu completamente, uma cirurgia nas cordas vocais. Kenísia, esse momento de ficar muda por 30 dias, você conseguiu? Olha, foi muito difícil. Eu lembro que eu andava com um papelzinho, anotando, eu ia para a faculdade, pão de queijo, sabe? Pedindo as coisas. Foi muito difícil. Foi o que aconteceu nesse período que foi ainda mais marcante para você no seu reencontro com Deus? Foi interessante que nesse período, foi numa época que estava lançando os pequenos grupos no Brasil da Igreja Adventista. E a minha mãe participava de um pequeno grupo na quinta-feira. E quinta-feira é o dia praticamente da balada, vamos dizer, na história, na minha cidade. Então, quinta-feira era o dia de você sair. Então, eu deixava a minha mãe no pequeno grupo, que ela não sabia dirigir, e ia para a balada mesmo assim. Olha. E foi engraçado que nesse dia eu ouvi meninos falando, o pessoal bebendo, aquela coisa parecia que estava assim, em decibéis muito maiores do que normalmente eu ouvia. E eu saí correndo e fui para o pequeno grupo encontrar minha mãe no final. E eu lembro que alguma coisa estava diferente, eu já não estava me incomodando ficar nesses lugares, eu não conseguia falar e eu comecei a ouvir todo mundo, Kenísia, sabe? só para esclarecer um pouquinho, o que é esse pequeno grupo mesmo? O pequeno grupo era onde alguns membros da igreja, algumas pessoas se reuniam na casa de algum colega e dividiam um tempo estudando a Bíblia. E ali faziam pedidos de oração, falavam um com o outro, entregavam, por exemplo, os pedidos para que esse grupo continuasse orando e na próxima semana se encontravam, falavam, estudavam sobre a Bíblia e viam se aquela oração estava sendo atendida e como era. E eu precisava pedir para Deus, mas não sabia como. Então aquela foi uma forma assim, tá bom, então eu vou aceitar porque eu já estou na hora de começar a ouvir. E pedir, vai que eu não me recupero, vai que eu não falo mais, e cantar. Era o meu sonho, apesar de não ser a melhor cantora do mundo, né? Então, foi naquele pequeno grupo ali que a minha mãe fez o pedido. E eu ouvi ela fazendo o pedido. Eu queria que a Kenísia conhecesse a Deus, eu queria que ela tivesse esse momento aqui, sentisse isso, e eu estava ali ouvindo. Então, aquilo foi muito marcante. Acho que foi ali que Deus começou a mostrar para mim que os meus pais nunca desistiram de mim. Estavam sempre, o tempo todo, orando. Eu não esqueço dessas cenas, desses momentos. Da minha mãe com a Bíblia aberta, orando por mim, e eu ali. Ou no pequeno grupo pedindo por mim, e eu quieta, não podia falar nada. Eu acho que foi ali, entendendo o esforço do meu pai. Minha mãe não desistiu de mim. Isso foi muito marcante. Nessa mesma fase, como que aconteceu a sua ida para o Instituto Adventista Petropolitano de Ensino, que é o IPAE, né? Muito longe e era para tudo dar errado. Você morava em? Eu morava em Londrina, na cidade dos meus pais, e fui parar em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Foi aí quase 24 horas de ônibus, foi uma confusão, não era para dar certo, era feriado, não tinha vaga no ônibus. Você estava indo para visitar? Estava indo. A minha prima falou, Kenísia, passa o ex-aluno com a gente. Lá eles têm todo ano um encontro de alunos. Aí falou, vem com a gente, vai ser muito legal você estar aqui. Eu amava muito essa minha prima e amo muito, e eu falei, vou lá, acho que está no momento. Eu estava me recuperando, já estava falando um pouquinho, mas era um momento assim que eu falei, acho que vai ser legal, ela é tão cristã, eu acho que vai me acrescentar alguma coisa. E realmente foi um final de semana indescritível, né? Foi ali que eu tentei perceber, ou eu, na verdade, percebi o que Deus estava querendo falar para mim. O que mais te impressionou nessa visita que você fez? Era o lançamento do CD do Coral do IPAE.
E eu, com esse vínculo do coral, eu gostava muito. E eu lembro até hoje da minha prima solando uma das músicas, e essa música falava: milagres acontecem, milagres são presentes lá do céu. E essa música marcou muito a minha vida. Foi ali que eu ouvi que, assim, Jesus é seu amigo. E o pastor Romero, ele nem sabe disso, mas o pastor Romero que pregou nesse final de semana. E foi incrível, assim, entender que, tipo, milagres acontecem, Kenísia. Você tá aqui não é à toa. É porque eu trouxe você aqui. Você não ia sair de Londrina para nada. E eu trouxe você aqui para você perceber que você pode ser um milagre, pode mudar. Você pode orar que eu vou te ouvir. E é por isso que você está aqui. Kenísia, depois disso, você acabou vindo estudar no UNASP. E eu quero te perguntar qual foi a importância do UNASP para a solidificação dessa virada que a sua vida estava dando, né? E literalmente foi uma virada, creio, porque eu voltei do IPAI, eu estava no início do 4º ano da faculdade e eu fechei a faculdade sem falar para minha mãe e falei: vou embora para aquele tal de internato, eu quero viver aquele clima. Era aquilo. E me falaram que tem uma faculdade de comunicação no novo IAE, que hoje é o UNASP Campus Engenheiro Coelho. E eu falei: eu quero viver isso. Esses amigos me querem bem, esses amigos cuidam de mim e eles estão... Eu quero viver esse clima do internato, que é uma amizade verdadeira, que tem Cristo no meio. E eu larguei tudo. Larguei o emprego, larguei carro, larguei família, larguei tudo. Falei: eu tô indo pro internato. Sei lá o que é isso, vamos ver o que é isso. E naquele ano eu comecei com um propósito. Tudo que vier à minha mão, vou fazer bem feito, conforme as minhas forças. E eu nunca mais vou decepcionar meus pais. Nunca mais meus pais vão ouvir falar coisas ruins de mim. Eles sempre vão ter orgulho. E todo esse tempo que eu vivi no internato foi... Assim, um ano Deus me ensinou a me vestir melhor, menos sensual, com roupas mais decentes. Outro ano Deus me ensinou que eu precisava ter um encontro com Ele diário. Eu fui aprendendo a ler mais a Bíblia. No outro ano eu falei: um dia eu vou ser presidente desse Grêmio. E quando eu for presidente do Grêmio eu vou colocar espiritualidade. Sabe, era uma luta diária. E eu acho que o internato foi exatamente isso. Eu voltei, regredi, vamos dizer, 4 anos da minha vida. Voltei para o 1º ano fazendo matérias todas perdidas e voltei aprendendo a realmente ter um relacionamento com Deus. Eu fui lapidada. Cada ano Deus me deu alguma coisa para que eu pudesse ser a pessoa que eu sou hoje, tentando ser alguém melhor. E no internato eu tive grandes privilégios, né? E ao final do internato eu fui convidada para trabalhar no UNASP e ser responsável pelo departamento de marketing. E isso era um dos meus sonhos. Eu olhava assim um professor que cuidava do departamento de marketing, um professor que marcou muito a minha vida, o professor Martin Kuhn, e falava assim: um dia eu vou fazer o que ele faz, porque é muito legal, porque eu vou devolver para o UNASP tudo que ele fez para mim. Com que palavras, Kenísia, que palavras você usa hoje para descrever o que Deus, essa mudança de 180 graus, né, que aconteceu? Deus é um Deus de detalhes. Deus é um Deus que faz milagres, sim. Hoje eu tenho no meu coração que eu gostaria que o meu irmão tivesse esse privilégio. Gostaria de coração. Ele não fez mal para mim. Eu acho que eu o escolhi dessa forma. Ele, quem sabe, não tinha a percepção que ele poderia ter. Eu gostaria hoje, assim, que eu tivesse a oportunidade de mostrar para o meu irmão que ele pode desistir de tudo, que Deus vai dar tudo de novo e muito melhor, muito melhor. Que bonito. Você tinha dito que naquela fase, né, desde a adolescência, você praticamente não tinha contato com Deus e não lia a Bíblia. O que você faz para manter hoje essa paixão, esse amor por Cristo, sentir Deus perto de você? É o que eu falei para você, Creire. Eu não sou perfeita. Hoje, quem sabe o cigarro e a bebida não me atrapalham mais, mas quem sabe o meu trabalho, essa ansiedade de fazer tudo e pegar tudo para ajudar. Então, a minha briga constante é de: Senhor, por favor, me ensina todos os dias a ter um tempo para você. Porque se eu não tenho, eu também vou deslizar. Eu não vou deslizar, quem sabe, no cigarro, na bebida, mas na intemperança, em outras coisas que seriam importantes, brigar com meu esposo. Então, assim, hoje eu preciso
orar todos os dias. Eu preciso, nem que seja para acordar cedo, de madrugada, era uma das coisas que a gente fazia aqui no internato, eu tento. Dias de bênçãos que a gente divide com os amigos, até hoje do internato, algumas coisas para me fortalecer e nunca deixar de fazer as coisas de Deus. Sempre que eu tenho oportunidade, que alguém me chama para fazer alguma coisa na igreja, eu aceito. Isso vai assim, vou correr, me atropelar, mas eu entendo. Hoje a gente cuida do Encontro de Jovens com Cristo, que é um projeto muito grande no Brasil e é uma bênção a gente conseguir dar oportunidade para outros jovens também conhecer esse Jesus que eu conheci. Que história maravilhosa, Kenísia. A gente tem um momento de umas perguntinhas ping-pong aqui no nosso programa. Eu vou falar para você uma palavra e você fala o que vem à sua mente. Vamos lá. Vida. Deus. Beleza. Amor. Sucesso. Entregar a vida a Deus. Dinheiro. É importante, mas não é tudo. Perdão. Meu irmão. Educação. Adventista. Pecado. Morte. Futuro. Um neném. Um privilégio. Conhecer a Deus. Um medo. De não ver meu irmão no céu. Pecado. Morte. Uma grande verdade. O amor de Deus. Uma grande mentira. Que Deus não perdoa. Casamento. Márcio. Morte. Pecado. Liberdade. Vida. Envelhecer. Ih, gaguejou. Envelhecer. Com meu marido. Fracasso. Não entregar a mão de Deus a vida. Justiça. Deus. Um sonho. Ver meu irmão no céu. E um versículo bíblico que te acompanha, que te dá força. Salmos 37:4. Agrada-te no Senhor Jesus e Ele satisfará os desejos do seu coração. Kenísia, se você pudesse deixar uma mensagem para de repente alguém que está afastado da igreja, assim, uma mensagem curtinha, que mensagem você diria? Descubra quem é Deus. Se você tiver a oportunidade de ler a sua Bíblia e conhecer quem é Deus, nada mais vai faltar para você. Você vai entender que existe um Deus onipotente, um Deus maravilhoso, um Deus de detalhes que cuida de você. E é muito gostoso. Querida, muito obrigada Imagina, por querida, abençoar a gente aqui hoje com a sua história. Que Deus te abençoe e proteja Amém. você, seu casamento, seu futuro. E a gente termina o programa 180 Graus, o ponto da virada, feliz por ouvir essa história tão maravilhosa. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que Deus te abençoe e muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê na próxima semana, no próximo programa.